Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Olha nós aí outra vez, juntos, para dar continuidade daquele tema passado. Segunda parte, tema: o que é a vida eterna para você? O que você achou da primeira mensagem? Para aqueles que não conhecem. O que é a vida eterna para você? Porque hoje a concepção, as pessoas pensam que vida eterna é um dia eu vou morar no reino dos céus. Você já mora no reino dos céus. Você já nasceu no reino de Deus. Você já nasceu na Nova Jerusalém. Você não precisou de ressurreição. Nós já nascemos vivos. Nós nunca precisamos de ressurreição porque a morte não imperou em nós. Nós não fazemos parte do primeiro Adão, nós fazemos parte do segundo Adão. O primeiro Adão trouxe a morte. O segundo Adão trouxe a vida e vida eterna. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Opa, a vida eterna é esta, João 17,3. Que conheça a Deus como único e suficiente o que Deus e a Jesus Cristo, naquela geração, como Salvador, como mediador, levaria eles de volta para Deus. E aqui, Oséias, lá no Antigo Testamento, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Vamos parar aqui um pouquinho. Hoje não existe mais sacerdote. Como é que as pessoas vão ter conhecimento de Deus? Primeiramente que o ministério hoje ele é do Espírito. Mas a Bíblia é uma fonte de conhecimento. Ali está tudo escrito através da palavra. Você precisa saber interpretar ela. O Espírito vai fazer o quê? Vai te direcionar daquilo que você está lendo. Se o Espírito realmente dá-se sabedoria mesmo, não havia essa concepção de religião. O Espírito dá sabedoria, mas você está no caminho certo? E aqui, o que estava acontecendo aqui? Quem era a revelação? Quem Deus revelava ali o conhecimento? Quando as pessoas optavam para a lei, os sacerdotes, aqueles homens que trazia o conhecimento de Deus baseado na lei e revelava ao seu povo. Então aqui está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem trazia esse conhecimento? Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Se Deus rejeitasse o sacerdote diante dele, como o povo teria conhecimento? Se Deus rejeitasse o sacerdote. Se o sacerdote não buscasse o conhecimento de Deus através da lei, como os seus ouvintes, como os seus filhos seria bem-sucedido, ele seria destruído. Então aqui não era para o povo em si. Deus estava rejeitando os sacerdotes, porque eles não estavam buscando a Deus para ter um conhecimento de Deus baseado na Torá para libertar os seus filhos. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
Deus esqueceria dos filhos dele? Não. Quando ele não revela, quando os sacerdotes deixavam a lei, como os filhos deles iriam ter conhecimento? Ele seria destruído porque lhe faltava conhecimento, porque rejeitaram a lei de Deus, os seus pais, aqueles que tinham a obrigação de revelar ao povo o conhecimento de Deus. Então, por que o povo foi destruído? Porque lhe faltou conhecimento. Mas conhecimento, quem lhe faltou conhecimento? Os sacerdotes. Era eles que eram responsáveis para a congregação poder prosseguir. E hoje, por que o povo de Deus está sendo destruído na questão do conhecimento? É a mesma coisa, porque lhe falta conhecimento hoje, para que as pessoas possam entender qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Porque hoje existem milhares de lideranças, cada um prega uma verdade. Nesse momento você pode dizer, então você é um deles. Mas nós estamos aqui lendo. Aqueles que realmente queiram entender, eles precisam olhar o texto, analisar, ver se realmente existe verdade naquilo que nós estamos dizendo. Hoje não somos pregadores, nós somos apenas comentadores do YouTube e que trazemos uma verdade bíblica, mas renovada para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Efésios capítulo 4, versículo 17, vamos ver o que Paulo tinha em mente naquela época. Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. Então, os gentios andavam como? Na verdade da sua mente. E hoje, Simar, quantas pessoas andam na verdade da sua mente? Milhares. Tanto na religião, quanto em qualquer lugar, hoje cada um tem uma verdade da sua mente. Eles lêem um versículo, interpretam da verdade da sua mente. Verso 18. Entenebrecidos no entendimento. Por que o povo de Oséias pereceu? Porque lhe faltou conhecimento. E por que Paulo está escrevendo a eles? Para não andar igual os gentios. Porque os gentios não tinham conhecimento, nem de Deus, nem da lei. Então eles andavam na verdade da sua mente. Paulo está dizendo, não anda igual os gentios. Entenebrecidos, separados da vida de Deus, porque através de Adão, do falta de conhecimento, todo estava separado de Deus, pela ignorância que há neles. Por que o povo estava separado de Deus? Porque Deus estava de mal com eles? Ou lhe faltava conhecimento de Deus, pela dureza do seu coração? Mas Deus nunca quis isso para o homem. Deus quis sempre se revelar para o homem, porque Ele fez o homem e colocou a eternidade, a ideia da eternidade dentro do homem. Depois da cruz, Ele não coloca a ideia, Ele coloca a própria eternidade. O próprio Deus vem morar no homem. Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que muitas pessoas erram hoje? Porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que vai dizer assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu vou fazer nova todas as coisas. Não, meus irmãos. As pessoas hoje estão esperando que um dia Deus vai fazer nova todas as coisas. Paulo disse em Romanos capítulo 12,
Não conformeis com este século. Era o século ali, era uma transição da velha aliança para uma nova aliança, com essa forma de culto, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se tem como alguém fazer a vontade de Deus perfeita aqui na terra? Tem, porque Paulo disse: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse, meus irmãos, para você que não me conhece, está chegando aí de novo no meu canal. Apocalipse, segundo a metodologia preterista que já existe muitos anos, já aconteceu no século I, no ano 70. Infelizmente, as pessoas estão pensando que um dia o apocalipse bíblico vai acontecer. Pode acontecer um apocalipse do nosso tempo hoje, brasileiro, mas biblicamente já aconteceu. Não resta nada acontecer biblicamente, a não ser você ter o conhecimento de Deus. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. E disse-me ainda: está cumprido. A religião, eu acho que entende que está cumprida de cumprimento. É igual a mulher maior da Bíblia, Dalila. Está cumprido aqui, meus irmãos, não é vai se cumprir. Está cumprido, está afirmando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida, vida eterna. Aquele que vencer herdará estas coisas. Vencer está no passado ou futuro? Futuro, mas futuro nosso ou futuro deles? Futuro nosso ou deles? Deles. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Então, se as pessoas não venceram ainda, então não tem filhos de Deus ainda. Versículo 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e os abomináveis, é a mesma palavra da pregação anterior, aonde Jesus está dizendo: tudo de ruim sai de dentro do homem. Paulo está dizendo: as obras da carne são essas. Tudo de ruim. Aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo, de enxofre, que é a segunda morte. O que é morte, lago de fogo? Era a segunda morte. Aqueles que não entenderam a vida eterna, continuaram na prática das obras da carne, eles foram para o buraco, morreram no ano 70 e não entendeu a eternidade que Deus tinha colocado dentro deles. Se aí depois eles viveram no Espírito, meus irmãos, não morre. Espírito veio de Deus. O Espírito, o salmista diz: o corpo desce ao pó e o Espírito retorna a Deus. Hoje já não retorna. Naquela época retornava porque os Espíritos estavam em uma condição de longe de Deus. Não é que ele estava morto. Mas hoje não. Quando a gente desce a sepultura, o Espírito não vai para Deus, porque ele já mora em Deus. Deus já mora em nós. A vida eterna era uma questão de conhecimento. Simar, era ou é? Era uma questão de conhecimento. E hoje? Ainda é ainda?
Vamos dizer que sim, porque se eu não conheço que eu sou eterno, eu não conheci a vida eterna, porque a vida eterna era uma questão de conhecimento de Deus. João 17:2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe têm dado. Deus deu o poder, Jesus Cristo, sobre toda a carne, de dar a vida eterna a eles. O conhecimento de Deus para aqueles que realmente entendessem. Esses herdariam a vida eterna. E o que era a vida eterna, Simar? A conhecimento de Deus. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Simar, eu conheço a Deus, sei quem Ele é. E a Jesus Cristo, aquele que Ele enviaste. Eu conheço isso tudo. Você tem a vida eterna. E quem não conhece, tem, mas não sabe. Então a vida eterna, se alguém perguntar para você, não é depois que você morrer, você vai viver eternamente. A vida eterna é você ter o conhecimento, que você já nasceu em Deus. Se você partir desse mundo, você já partiu em Deus. Essa matéria deixa de existir e você, no Espírito, vai continuar vivendo eternamente. Valeu, melhor noite para você. Inscreve no canal, dá um joinha, divulga essa mensagem. Nos ajuda nesse ano para a gente completar aí pelo menos 1000 inscritos desse ano, meus irmãos. Senta o dedo aí, escreve, dá seu like, faça esse canal crescer. Melhor noite para vocês.